Fala, Sérgio! Fala, Leandrão, beleza, cara? Tudo bem? Tudo Feliz. bom, graças a Deus. Obrigado por ter disposto o tempo aí para poder participar dessa convocação, de participar desse evento tão importante que é a Seleção Brasileira de Supermercados. Tamo junto sempre. Ou E aí, então falar, ou então falar como convocação, né? Queria agradecer aí ao professor pela oportunidade, agora continuar trabalhando na humildade aí pra gente trazer essa vitória pra torcida. essa parada. E aí, Sérgio, as pessoas elas sempre ficam curiosas, então antes da gente falar um pouquinho sobre o que um controller deve fazer, eu queria saber um pouco da sua história, né? As pessoas não sabem quem é o Sérgio Fernandes. Conta um pouquinho da história para o pessoal poder saber. Cara, vai tempo, hein? Dar uma resumida aqui, né? Resumido. Eu, Não faz igual o eu Renato, não. Aos meus 5 anos, eu não. Não, vou fazer assim, ó. Então, meu pai, meu avô, e aí eu venho fazendo de trás para frente. Brincadeiras à parte, eu falo do meu pai e do meu avô, porque eu venho de uma família, né, de contadores há centos anos. Centos não, mas há mais de meio século, né? Meu bisavô era guarda-livros, meu avô contador, meu pai contador. E aí eu fui fazer o quê? Óbvio, direito. Eu nunca que eu queria contabilidade, não queria isso para minha vida. Aí fui fazer direito, vi direito, estudei direito societário, estudei direito tributário, aí a fruta não cai longe do pé e acabei indo para contabilidade também. E aí eu empreendi no mercado contábil durante um bom tempo, empreendo ainda no mercado contábil, só que eu sempre fui muito inquieto, né? Então, além de empreender no mercado contábil, eu empreendi na área de treinamento profissional, né, para formar profissionais, empreendi em curso de inglês, empreendi em tech, empreendi em restaurante, em confeitaria, enfim. Eu fui empreendendo ao longo da vida e em um determinado momento o Leandro me chamou para conversar e a gente conversando eu falei, cara, eu percebi que a minha vida inteira eu me preparei para ser controller. Por quê? Porque primeiro eu fiz uma graduação em Direito, focada ali na parte de Direito Societário e Tributário, né? Fiz pós-graduação na área, inclusive. Aí saí, fui fazer contábeis, também com foco em tributos, com foco em contabilidade para empresas, né? Atuei na área de contábeis e depois fui fazer um mestrado em economia e gestão empresarial. Falei, cara, eu me preparei para todas as áreas que um controller precisa dominar e, enfim, é isso que eu faço hoje, né? Além de ter meus negócios, atuo na área de controladoria de um grupo. O meu. É isso aí. E E aí aí, hoje eu tô lá no Instituto, né, e implantando a área de consultoria. Importante dizer que a gente está justamente no momento de implantação. Então, se vocês tiverem dúvidas aí com as novidades que vão vir aí ao longo do caminho e quiserem implantar o processo, é justamente o momento que a gente está vivendo. É a hora de tirar essas dúvidas, né? falou que sim? É porque ele não tinha falado que sim, não. Tá bom. Que bom. Mais um convocado aceitou, né? Ainda tem isso, eu convoco, o cara aceita, né? Mas tudo bem. Tem gente que não quer vir, não quer vir participar da seleção. Mas o pessoal aceitou. Ô, Sérgio, fala para as pessoas assim. As pessoas não têm noção do que um controller faz, né? Um controller tem que estar verificando se alguns processos internos do supermercado estão funcionando, mas também o controller tem que garantir que a parte contábil da empresa esteja batendo, que a empresa tenha meio que o compliance ali para poder olhar a parte jurídica, não ficar tomando processo trabalhista, processo civil, processo de defesa do consumidor, esteja de olho aí com as partes de contratos, da parte civil dele. E as pessoas não têm noção de que o controle ele é muito abrangente, muito mais abrangente do que só fechar relatório financeiro, que também faz, né? Uhum. Então, o controle é o cara que monta REs, é o cara que vai montar orçamento anual da loja, que vai discutir investimento e que vai estar olhando tudo que está acontecendo na empresa, né?
Eu costumo dizer, Leandro, eu costumo chamar atenção, né, que existem níveis diferentes para controladoria, principalmente a gente falando para mercados, por exemplo. Porque mercado é um ramo muito peculiar, a meu ver, tá? Porque diferente do armarinho da esquina, diferente da farmácia da esquina, uma farmácia com 200 mil de faturamento, 300 mil de faturamento já é uma farmácia considerável. O mercado com 200, 300 mil de farmácia de faturamento está começando, estreita e tudo mais. Então, só que ao mesmo tempo ele é muito mais complexo, ele tem muito mais detalhes, ele tem muito mais nuances que precisam de atenção e por isso a controladoria ela é muito mais exigida no mercado do que, por exemplo, no armarinho. E nem sempre o lucro de um mercado, né, nem sempre o lucro do mercado permite que tenha ali o controller desde cedo. Então eu dividiria a função da controladoria aí pelo menos em 4 etapas, né? Aquele mercado que ainda é muito pequenininho, é o cara que está começando, às vezes ele ainda está na dúvida se está no simples ou se vai para o real. E quem vai fazer a função de controller tem que ser o dono. Não tem jeito, ele não tem como colocar alguém ali. Agora, a função de controladoria ela precisa ser exercida por alguém. Pode ser pelo dono, pode ser pelo gerente, mais ou menos. Mas alguém tem que fazer. A segunda etapa que eu chamaria, né, é quando você consegue ter um controller, ou pelo menos alguém que vai fazer algumas das funções de controller, e esse cara é quase um gerente ali, ele não pode ser o gerente, na minha opinião, porque ele vai, inclusive, rever processos do gerente, mas de alguma forma ele se mistura ali, é um papel que acaba se misturando com o do gerente. E aí você continua crescendo e você começa a montar uma equipe. De repente já é faixa preta, tem 2, 3, 4 lojas, e aí você começa a ter um controller que não vai estar nem alocado na loja, ele vai estar rodando as lojas, e ele já tem uma equipezinha com ele, e aí ele começa a se aproximar mais da figura do dono, de uma figura de diretoria, e aí depois você está com 20 lojas, 30 lojas, já está crescendo e tal, e aí você vai ter lá uma figura de um diretor, é um cara que vai estar, enfim, do lado do dono tomando decisões estratégicas ali. Dito isso, por que eu fiz questão de falar isso? Porque eu sei que o teu público é um público muito grande, né? Muito abrangente. Tem aluno faturando 100 milhões, mais de 100 milhões, e tem aluno que está faturando 100 mil, 120 mil, está começando. Então é importante que quem estiver assistindo a gente entenda qual é o seu momento. Qual é o momento seu e que não fique olhando para o lado e que entenda como a controladoria pode ajudar o seu negócio. A gente vai falar aqui agora do mundo perfeito. Mas se você tem o seu mercadinho aí com 150 mil de faturamento, você pode e deve aplicar consultoria. Nesse caso, você precisa ter quase um checklist. A gente tem um aplicativo, não tem, Leandro, de checklist? Para fazer checklist de loja. E ainda vou falar mais, assim, o controller é o cara que audita a porra toda, né? Eu costumo dizer que o cara da prevenção é o olho do dono na operação e o controller é o olho do dono na retaguarda, é o cara que está olhando. Inclusive, a controladoria audita a prevenção, né? Então, o controller uma área que fica diretamente ligada ao. Ele tem poder de diretoria quando já chega no. Alô? Leandro? Tá ouvindo? Fui eu. Não sei se fui eu, foi você, mas deu uma travada aí na tela. Sempre. E aí o controle ele audita tudo. Então, no início, quando você não tem alguém fazendo o controle, é você. Quem vai olhar lá para ver, por exemplo, o cancelamento de notas é você, cancelamento de cupom na frente de loja. Quem vai parar para olhar se todas as notas, todos os boletos que estão sendo pagos têm uma nota compondo para que comprove que você não está pagando boleto, sei lá, de coisas que são pessoais de funcionário e não boleto de realmente algo que você teve de despesa ou foi mercadoria na loja. O controle ele vai fazer várias ações preventivas. Por exemplo, auditar o RH para ver se todos os documentos funcionários estão lá, se todos os contra-cheques estão, se todos os processos internos de
quando o cara faz admissão e demissão, estão sendo executados do jeito correto, se as folhas de ponto, mesmo que você tenha ponto digital, estão sendo assinadas, porque a folha precisa ser assinada, mesmo sendo ponto digital, uma E vez datada. e datada e assinada. Então, assim, tem vários procedimentos dentro do RH. Ele olha para ver se o financeiro não está fazendo merda. Ele olha para ver se a prevenção não está fazendo merda. Ele olha para ver se as compras não estão fazendo merda. Hoje o Sérgio, ele é o controle do meu grupo. Então, ele audita a minha agência, ele é bem mais abrangente. Né? A agência, a empresa digital, os mercados, ele audita a porra toda. Ele caiu. Então, assim, a controladoria... Deixa ele voltar aqui, espero que ele não tenha se machucado, já que ele caiu. A controladoria, ela tem a função de estar olhando tudo, de estar olhando a retaguarda toda. Então, quem faz essa função? Você que é dono. Mas quem mais pode fazer a função? Um funcionário bom seu pode fazer essa função, né? Mas aí você vai ter que crescer. A função de controle já é uma função dentro do segmento do supermercado que paga muito bem. Paga muito bem. Então, o que você precisa? Ter conhecimento para fazer ela. E é exatamente isso que a gente está fazendo. Trazendo aqui, a controladoria é uma das 19 profissões do segmento do supermercado, e a gente está trazendo ela aqui para você poder estar não só aprendendo, entendendo como é que funciona, para você estar implementando. Então, a gente no dia 20 agora, no dia 20 de junho, né, a meio-dia, de meio-dia à meia-noite, a gente vai fazer a maior aglomeração para donos de mercados e para funcionários de mercado e para pessoas que querem trabalhar no segmento do supermercado do Brasil. E você vai ter a oportunidade de participar desse processo, de estar junto com a gente nesse processo. Tá? Então, espero que você fala com o Sérgio. Voltei aí. É esse aqui teu Instagram, não é? Isso, na dúvida, @fala com o Sérgio. Se você não fala com o Sérgio, fala com o Sérgio, que já vai resolver o problema. Inspiração do Leandro, porque tudo que acontece lá na empresa, tem que ver isso, fala com o Sérgio, fala com o Sérgio, fala com o Sérgio. Olha, resolve aí, fala com o Sérgio. E é um pouco do... nova, precisa resolver documento, avaliar a loja, ver se está tudo certo. Fala com o Sérgio. Fala com o Sérgio. E eu caí aqui, mas eu estava ouvindo o que você estava falando, Leandro. E é isso, cara. A gente passa o controller, ele é uma profissão relativamente nova no Brasil como um todo, né? É uma profissão que vem surgindo aí com a profissionalização dos negócios, e você é um expoente disso, né? Você é um cara que profissionaliza o segmento de supermercado. E ainda tem muita confusão. Tem confusão lá do controller jurídico, do controller contábil. Mas, na verdade, o controller é o cara, eu brinco, é o auxiliar de serviços gerais com patente, né? É o cara que faz de tudo. E, de fato, ele faz de tudo. Ele controla custo, ele controla compra, ele controla a venda, ele mune o gestor, ele mune o dono da empresa da munição que ele precisa para chegar na boa. Você imagina lá um cancelamento lá no checkout de 2%, 3%. Tá na cara que tem problema naquele checkout. Ou se não... Problema tem, a gente só não sabe se tem roubo. Mas cabe à controladoria falar, peraí, de todos os 60 checkouts que a gente tem aqui no grupo, tem um checkout aqui que tem 3% de cancelamento. E aí, às vezes, funcionário que estiver assistindo a gente, eventualmente, às vezes não entende que o patrão chega na boa, né? O cara chega na boa e já pega. E, porra, como assim, cara? O cara não erra uma, chega sempre na boa. Por quê? Porque esse cara tem um trabalho bem feito atrás dele de retaguarda, alguém olhando o que está acontecendo. É uma compra que comprou a mais, às vezes o funcionário de compras ali tem uma parceria com o vendedor, tem algum tipo de relacionamento com o vendedor e compra mais para ajudar a bater meta, prejudica. Nossa, nem acontece. Não, quase nada, né? E isso precisa estar sendo visto. Ao mesmo tempo, o controller tem que ver lá o fluxo de caixa. Eu digo que tem o tripé da gestão financeira, né? Tanto nos meus negócios quanto como gestor. 3 coisas que eu quero ver sempre, seja com o chapéu de administrador, seja com o chapéu de dono. A gente sempre precisa olhar, que é o patrimônio da empresa, o lucro da empresa e o caixa da empresa.
DRE, vê o lucro. Na controladoria a gente chama de LNP, né? Lucro ou prejuízo. O fluxo de caixa, que é saber se o que eu estou ganhando é suficiente para pagar o que eu estou gastando. E o patrimônio, que é o quê? É o balanço. Muito dono de mercado não faz, e a gente está vendo isso, inclusive agora, fazendo aquisições, né? Fazendo processo de M&A. Cara, as pessoas não sabem quantas gôndolas tem. Se você está assistindo aí a gente entrar num mercado grande, muito provavelmente você vai notar que as prateleiras são numeradas, tem às vezes uma etiquetazinha com código de barra. Aquilo dali é controle de patrimônio. E o controller tem que fazer isso. A gente está comprando uma loja agora para o grupo e a gente pede, cadê o controle de patrimônio? Quantas gôndolas tem? Quantos freezers? Quantas ilhas? Como é que está o estado de conservação? Cabe à controladoria. O mercado com controladoria precisa saber disso. Então, assim, é mais uma coisa aí, né? Mais um chapéu que a gente tem que controlar. Orçamento. Porra, quem está assistindo aí a gente faz orçamento, manda aí um hashtag lucro aí e diz aí se você faz orçamento, teu orçamento é anual, você tem um orçamento previsto, mas se já tiver previsto, eu já estou satisfeitaço, assim, é sinal que você provavelmente é aluno do Impulso. Mas você confere se esse orçamento está sendo cumprido? Você confere lá, não, eu tinha aqui um orçamento para gastar 50 mil com treinamento. Comprei o Impulso, gastei 45.999. Dependendo lá, pegou uma promoção, né? Porque é 50 mil. Mas, enfim, gastei aqui um dinheiro. Acompanhou? Você deu baixa daquilo dali? Enfim, é uma função importante ter o orçamento e controlar se o orçamento está sendo cumprido. Controlar perdas, né, Leandro? Tem um cliente aqui perto que eu fui no açougue. Aliás, a gente está com curso de açougue aberto, não tá? A gente está com o curso de açougue aberto agora, do Fabrício. Inclusive, acabou de cair uma venda aqui. Acabou de uma Show de bola. Mas, cara, uma das coisas que fizeram a pergunta aqui, que eu vou até responder, a taxa máxima de cancelamento aceitável é de 0,5%, tá? Meio. Uhum. Aí, uma análise por operadora, qualquer coisa acima de 0,5% significa que esteja roubando, como o Sérgio falou, mas tem que observar, porque pode ser erro, e aí tem que ajustar, ensinar, treinar, ver como é que faz para diminuir. Ou pode simplesmente estar havendo realmente algum tipo de furto. Quando a gente fala de cancelamento, não é só cancelamento de cupom, é cancelamento de produto também, tá? Tem que olhar as duas coisas, mas de cupom é mais grave. Outra função do controle, Leandro. O rapaz aqui, o cliente, né? Eu fui lá comprar carne e o cara me vendeu picanha com preço de sei lá o quê. Eu falei, que isso, cara? Não falei nada, paguei, saí, liguei pro cliente, falei, problema lá, vê lá o que está acontecendo no teu açougue, não sei se tu tratou alguém mal, mas o açougueiro fez isso. E aí, cara, quem vai controlar isso? Alguém tem que controlar se está tendo problema, se não está. Outra função do controller, como o Leandro bem falou, pessoal. A gente tem aí também na seleção a advogada, né? Não vou entrar na área da colega, mas a gente tem que controlar lá se as férias estão sendo tiradas, se tem férias vencidas. Ela vai ensinar como o DP tem que fazer. E o Sérgio vai mostrar como o controle tem que auditar o DP. Então, exato. Assim, coisas diferentes, né? O DP tem um trabalho que tem que ser feito e tem que ter um conhecimento X. O controller tem que saber tanto quanto que o DP faz, como entender o que tem que fazer para poder o negócio rodar. Acaba sendo complementar. Só que o controller tem uma função muito mais gerencial, administrativa, a nível de gerência e diretoria do que os outros. Só que o ponto é, como é que você vira controller? Esse é o ponto. Quem hoje treina controller no Brasil? Não tem. Você quer contratar um controller? Não tem. É difícil você encontrar. Então, a nossa ideia é formar novos controles para o supermercado para que você tenha mão de obra acessível, disponível, para que você queira se possa ter alguém que possa fazer essa tarefa para você. Entendeu? Que se a empresa
pequena, vai pagar um salário pequeno para o cara começar a aprender, desenvolver o trabalho, e obviamente vai ser um dos salários mais bem pagos dentro do supermercado, é do controller, pô. Sem dúvida. Cara, ó, a gente já falou de parte financeira, ver DRE, ver fluxo de caixa, e não é só ver, né? Você vê, fazer a análise e levar a análise para o dono. Você, dono, treinar o teu funcionário, falar para o seu funcionário qual é o benchmarking, qual é o paradigma que você tem, e aí você faça o impulso, faça o DLM 45, faça os nossos cursos para você entender quais são os paradigmas, porque hoje, sem dúvida nenhuma, o Instituto é o que mais e melhor tem paradigmas para supermercado, mas você vai ter os paradigmas e vai cobrar isso. E você vai dizer o que você quer desse controller. É óbvio que a gente já falou das 4 etapas, né? Mas é óbvio que dependendo do tamanho que você tem e das atribuições desse controller, ele vai te trazer mais ou menos informação. Mas a gente já falou da parte financeira. A gente está falando de parte de operação, de ver o açougue, de ver cancelamento, quantos SKU por metro quadrado. A gente está falando de ver lucratividade, a gente está... Enfim, você vai ter que cuidar de operação. A gente já falou de DP, ver férias. Férias está sendo tirada, não está sendo tirada. Tem problema ali, não tem. A gente teve alguns alunos lá no Impulso que receberam notificações do Ministério do Trabalho por causa de trabalho na pandemia. Isso está sendo visto, está sendo repassado para os nossos alunos, e vocês, controllers, né, e quem quiser ter um setor de controller, precisa ver isso e precisa começar a cuidar disso, PPRA, PCMSO e tudo mais. Além disso, o controller, então, financeiro, operação, DP, a gente também precisa ver fiscal. Como é que está o cadastro de produto na máquina? Cadastro de produto está certo, não está certo? Tem cadastro errado? Margem está errada? Estou tendo prejuízo porque tem erro de cadastro de produto, estou pagando imposto a mais. Enfim, a gente também vai falar da parte fiscal. A gente vai falar de vigilância sanitária, porque o seu Carlos vai lá e ensina o que precisa ser feito. Só que precisa ter um checklist ali. Você não precisa ir lá ver se a temperatura do freezer está certa. Mas você precisa garantir que a temperatura esteja para você não ser multado. E aí o cara da prevenção vai lá e fazer o checklist, e a controladoria vai ver se o cara da prevenção está fazendo checklist. Ela audita para ver se as coisas estão rodando. Como eu disse, ela é o olho do dono lá na retaguarda olhando as coisas rodando. Exatamente. Então, assim, são muitas funções, sem dúvida, né? Acho que o controller, para ser um bom controller, né? Além dele já ter um embasamento, dele já saber bastante coisa e tudo, ele precisa, literalmente, ele faz a parte chata do dono, né? Conforme o seu mercado for crescendo, você cada vez menos vai ter tempo para olhar para a operação. Seja para a operação em si e até para a retaguarda. Vai chegar uma hora que você precisa começar a comprar. Você cresceu e precisa comprar. Lá no Instituto, a gente está crescendo de 1 para 4 mercados agora. Nem tempo para comprar o Leandro não tem mais. Tá foda. Aliás, vamos fazer a função de controller aqui agora, Leandro. Aquelas alterações de contrato que eu te mandei. Tá fechado? Pode ir lá pegar a assinatura do contrato? Pode. É isso. O Leandro tá no evento, o Leandro tá cuidando de outras coisas. E eu tô aqui, não tô lá na empresa ainda, porque a nova loja é perto da minha casa. Fiquei aqui, negociei contrato, vi contrato, agora eu vou imprimir o contrato, vou lá pegar a assinatura e levar pro Leandro. Por quê? Tô ligado. Mas por que isso, gente? Porque essa é a função do controller. O controller ele vai ser a mão do dono e o olho do dono em funções mais ligadas, não é a operação em si, mas mais ligadas ao dia a dia do negócio, à retaguarda do negócio, para que o dono possa fazer o negócio crescer e crescer e crescer cada vez mais. Enfim, fizemos um pouquinho aí da função de controle ao vivo. Eu acho que as pessoas não entendem. E também alguns acham que o controle é só fazer, montar a DRE. E nem dele, que teoricamente a DRE é montada pelo financeiro e o controle montar o orçamento até estaria dentro do controle, mas a DRE não.
Agora, num supermercado, muito controle é o que monta a DRE, que faz o fechamento de fluxo de caixa, que faz lá o balanço e que faz o orçamento. Só que isso é uma das funções, que é a parte financeira. Só que o controle ele tem que auditar a porra toda. Ele é o auditor de tudo, está olhando tudo. Porque como é que funciona? A prevenção olha a operação, o controller olha a prevenção, o comercial, o financeiro, o RH, e o dono olha a controladoria. Pronto, está amarrado o processo, está todo mundo olhando todo mundo. E aí o processo está amarrado de maneira que você consiga ter tempo para a tua família, de maneira que a tua loja funcione independente de você. Então, para isso acontecer, é importantíssimo ter a função do controle, que muitas vezes é realizada por você, mas que você pode delegar para que uma pessoa faça. Por exemplo, quem fazia a função de controle era eu. Quem hoje faz a função de controle, graças ao bom Deus, é o Sérgio. Tá ótimo. E aí é só falar com o Sérgio. Fale com o Sérgio. O arroba dele aqui. É por aí, é por aí. É isso, cara. E não é só em supermercado que existe essa confusão, não, tá, Leandro? Essa confusão existe no mercado generalizado, né? Grandes empresas confundem ainda a função do CFO com a função do controller. O que é o CFO, né? É o diretor financeiro. Ela vai se confundir? Vai se confundir. Muitas vezes um vai fazer o papel do outro, muitas vezes um vai suplantar o outro. Em algumas empresas, a controladoria está subordinada ao financeiro, em outras, a controladoria está ligada direto à presidência, e é um pouco fruto do que eu falei, né? A nossa própria profissionalização ainda está em curso. É uma função nova, mas não são a mesma coisa, por quê? Porque ele vai além, né? Ele dá passos além de financeiro. Ele vai no contábil, ele vai no jurídico. Hoje o Sérgio ele é advogado, ele é contador, ele tem pós em gestão, mas o controller precisa ter toda essa formação, seria bom mas ele precisa ter formação? Não, ele precisa saber fazer o trabalho. Então, é ensinar como faz o trabalho de controller. É importante dizer também, Leandro, que o controller ele não é uma atividade privativa. Foi bom você bater nisso. O que é uma atividade privativa? Contador. Contador é atividade privativa. Você tem que ter o CRC para assinar um balanço. Advogado. Advogado é atividade privativa. Por quê? Porque você precisa da OAB para assinar uma petição. O controller ele não assina balanço. Ele pode assinar, mas não é necessário que ele assine. Ele não assina petição, ele vai estar ali junto com o advogado, ele vai acionar o advogado, ele vai munir o advogado de informação, ele vai buscar novos advogados para trazer informação para o grupo, enfim. Mas ele não precisa ser advogado, ele só precisa saber onde buscar. É aquela máxima, né? Você não precisa saber, você precisa ter o telefone de quem sabe. Ou seja, tem o telefone do Leandro. Mas enfim. Mas enfim, é muito disso, né? Você falou muito bem, você não precisa ter no seu supermercado, até porque se você tem 1 ou 2 supermercados só, dificilmente você vai conseguir alguém com uma formação de 2, 3 graduações e trazer a pessoa e tudo mais. Mas você consegue treinar sim, gente. Você consegue treinar sim pessoas. A gente tem programa de treinamento no grupo, tanto programa de treinador de controller, quanto DLM 45, Impulso e tantos outros, que você vai botar o controller para fazer, ele vai fazer e vai te dar resultado, desde que você cobre. É isso. E aí, a minha ideia também de trazer o Sérgio é porque é um cara que é extremamente fora da curva, exatamente para revolucionar até a posição de controle dentro do supermercado. Porque, para mim, os controles dentro do supermercado não faz quase nada, faz pouca coisa. Ele acha que faz muita coisa, mas faz pouca. E aí, por que eu quero fazer isso? Porque eu quero o controle ganhar mais. Se ele conseguir assumir as funções todas que a gente está falando, ele merece ganhar mais e o dono vai enxergar nisso nele porque vai tirar das costas dele e vai fazer com que ele tenha acesso a uma informação que ele não tem hoje. Vai fazer com que ele tenha um acesso a uma tranquilidade que ele não tem hoje. Então, o controle é extremamente estratégico hoje para o mercado. Não é a função de assessor. Não é isso, né? O Sérgio, hoje, ele está lá porque eu estou aqui, ele está me ajudando estando lá, mas a função do Sérgio, por exemplo, uma delas é
Se ele não fosse advogado, era pegar o contrato que a gente tem que assinar, remeter ele a um advogado para poder aprovar, para devolver para ele poder falar assim, Leandro, tá tudo certo, o advogado, o jurídico já confirmou, você pode assinar esse contrato. Então, a função do controller é garantir que eu não faça merda, é garantir que eu não me foda, é garantir que eu não assine um contrato que eu tenho que fazer, é garantir que as notas que eu estou pagando, os boletos que eu estou pagando, tem uma porra de uma nota fiscal lá, compondo para que eu não esteja pagando coisa desnecessária. Ele vai verificar se o RH está lá com a porra toda funcionando dos funcionários para eu não tomar um processo trabalhista por besteira. Ele é um garantidor, então ele é o cara que verifica, audita. Então, ele é o verificador, ele é o cara que vai ficar olhando lá para ver se não tem nenhuma merda. É mais uma função muito mais preventiva do que corretiva, né? Ele não é o cara que vai lá, sei lá, pegaram um produto vencido na loja, uma pessoa foi lá e prendeu o gerente e está na delegacia. Não é o controle que vai resolver essa porra, não. Mas o controle é o cara que vai falar assim, gente, ó, deixa eu verificar se o controle de validade está sendo executado pela prevenção, porque a gente tem que evitar de ter um gerente sendo preso porque encontrou produto vencido na prateleira. Então, ele é preventivo. Como a prevenção de perdas, a controladoria é preventiva. Só que a prevenção audita a operação e estoque. A controladoria, ela audita compras, audita a própria prevenção, o financeiro, o RH, o jurídico e o contábil. Então, ela audita a porra toda. E ela tem que ver se está sendo... E como a prevenção audita a operação, ela também está auditando a operação de lambuja, né? Mas ela não vai lá auditar. Ela vê o seguinte, prevenção, você está fazendo a auditoria da operação? Deixa eu ver. Ah, está fazendo, então tá bom. Agora, a prevenção, ele só vê se aquilo ali está sendo... Se aquelas missões, aquelas rotinas, aquelas rotas, aqueles processos estão sendo executados. Porque se não for, provavelmente a empresa está deixando lá um rabinho para ser processada, para ter perda. Então, a função da prevenção é uma função preventiva. É uma função para te economizar dinheiro. A controladoria não te dá dinheiro. Ela tem como função de te fazer você não perder dinheiro. Óbvio, né? O Sérgio ele é um controller mais completo, porque além de controller, ele tem formação financeira, contábil e jurídica. Então, e econômica. Muitas vezes ele pode dúvida jurídica minha. O teu controle não precisa tirar dúvida jurídica. O teu controle precisa ter boa relação com o seu jurídico para entender e poder trazer. Então, essa é a função. O assessor não. O assessor é um secretário de luxo. E não é isso a função do controle. O controle é técnico, muito técnico, né? O Sérgio teve que ir lá apresentar a DRE, acompanhar a apresentação de DRE do Financeiro Instituto há 2 dias atrás. O Sérgio está acompanhando a assinatura do contrato de uma nova loja minha. O Sérgio fez uma avaliação contábil, jurídica, financeira das outras 2 lojas que estão comprando. O Sérgio está acompanhando esse processo. Negociando o contrato com o Galpão Logístico em São Paulo para abrir a editora. Está acompanhando o processo todo das coisas para garantir que eu não perca dinheiro e que seja a melhor solução para mim. É essa a função. Vendo enquadramento tributário para pagar menos imposto. Enfim, você roda tudo. Você quer saber o que um controller faz? Você é dono de mercado? Senta aí e anota tudo que você faz. Você quer saber o que o controller faz? Sérgio, @fala com o Sérgio. O arroba dele é fala com o Sérgio. Pô, maneiro, hein, Sérgio? Ô, Sérgio, eu gostei, Sérgio. Fala, Guilherme. Ó, controller, na dúvida, coisa lá no impulso. Vira e mexe, o Guilherme bate lá na sala e fala, Sérgio, vem cá, que tem que responder aqui pro aluno. Enfim, gente. Não, me salva direto. Enfim. Sérgio, me salva direto. E para quem tá me seguindo recentemente, não sabe quem é esse moleque aqui, ele é meu sócio no programa de mentoria do Impulso e do Black Belt. É ele que toca o programa comigo. É isso aí. A gente vai fazer bagunça nesse Brasil aí. Aguarda que tem novidade. Filho de dono do mercado, tem muita experiência tocando loja e ajudou eu criar o programa no ano passado. E hoje é o cara que toca o programa para mim. Eu tenho sócios que tocam os negócios junto comigo, entendeu? Para a coisa poder funcionar. E eu tenho o Sérgio que audita meus sócios. Olha que coisa legal. O que o controle faz? Ele audita todos os negócios, no caso do Sérgio, né?
E assim, Leandro, uma forma boa, né, que eu tenho certeza que todo mundo sabe, vai saber o que o controller faz, é o seguinte: senta aí, pega um lápis e uma caneta e anota tudo que você faz. Tudo que você faz a nível de controlar teus funcionários. É isso que o controller faz. É isso que o controller faz. É óbvio que você é dono de mercado, mercado que está começando, você talvez também faça venda, você talvez também atenda clientes, coisas que o controller não vai fazer. Faça a função de controle, faça a função de prevenção de perdas. Acaba fazendo a função de um pouco de tudo. Mas a do controller olhar, fazer análise de sistema, ver como é que tá, ver se o comprador não está comprando coisa demais errada, ver se a porra dos orçamentos que foram definidos de compra estão batendo, ver se a média de produtividade de cada departamento está sendo batendo, ver se as margens estão batendo. O controle ele fica olhando e verificando e monitorando a porra toda. É uma função difícil, é uma função de alto nível, por isso ela é bem paga. E os supermercados não têm acesso a esse tipo de pessoa. A maioria precisa de controle, não tem. Não tem, não sabe. Todo aquele benchmarking que o Leandro dá, o que é, né? Quantos SKUs por metro quadrado, quantidade de cancelamento, quanto de faturamento por metro quadrado, enfim, pega tudo isso que o Leandro te ensina, tudo isso que o Leandro fala, coloca num papel. O controller vai olhar. Qual é o papel do controller? Ele olha aquilo dali e vê se está batendo. Ah, mas ele não tem alguma informação. Ele vai pegar o telefone e vai cobrar quem de direito. Vai pegar a informação, vai colocar ali, vai fazer um resumão daquilo dali, vai levar para você, dono. Vai virar para o dono e vai falar, olha só, de todos os benchmarkings que a gente tem lá no Impulso, lá no DLM 45 e tal, que é o supra-sumo, né? É a nata do supermercado hoje, né? Todos aqueles controles estão batendo, exceto esses três aqui. Quais são as medidas que você, dono, acha que a gente pode tomar? Eu acho que a gente pode tomar essas aqui. Posso falar com a pessoa responsável para mudar isso daqui, implementar e melhorar aqui essa coisa que está ruim? É isso que o controller tem que fazer. Por exemplo, né? Guia de fundos. O pessoal vai mandando cada empresa que a gente tem um grupo, né? Cada empresa do grupo tem um grupo de WhatsApp. E foram mandando lá um monte de conta no dia 7. Chegando conta, chegando conta, chegando conta, chegando conta. Eu olhei para aquelas contas e falei, faltou uma. Cadê o fundo de garantia? Galera, cadê o fundo de garantia? Não chegou. Não chegou. Então é pente fino mesmo. É passar o pente fino. O Ivanil, acho que foi o Ivanil, não sei, que falou ali do assessor. É porque às vezes parece assessor mesmo. Você está ali olhando tanta coisa de perto e lembrando o dono. Tudo bem, parece sim assessor, só que o assessor não vai fazer aquilo tudo. Hoje, por exemplo, vai ser um pouquinho motoboy, que vai ser pegar a moto e ir ali para assinar contrato. Moto. Qual é a sua moto, Sérgio? É uma Harley. Não é moto. Você não está pegando uma Harley, pelo amor de Deus, né? Pegar uma moto. Parece que você vai pegar uma 120. Fazer o serviço de motoboy de Harley. Aí é top, né? Motoboy. Mas enfim, galera, eu acho que deu para. Vamos prender também muito o Leandro aí, não, que afinal hoje está rolando. O que está rolando aí, Leandro? A imersão Black Belt aqui, onde um grupo muito seleto foi escolhido a dedo para estar aqui comigo. Vai eu tomar café, eu tomei café, não conhecia, né? Então, a tomada de café não valeu, mas a gente vai almoçar junto, vai jantar junto, tomar café junto, almoçar, jantar. São pessoas que estão próximas de mim. Que a gente vai estar trocando ideia, eu vou estar orientando coisas em relação aos negócios dele. É muito próximo. E o objetivo é exatamente esse. Sérgio, obrigado aí por ter participado. Para quem não sabe, dia 20 tem aglomeração, a maior aglomeração do setor de supermercado, que vai acontecer dia 20, meio-dia, meia-noite. Vocês vão ter que estar junto com a gente. A live não fica gravada, então você vai ter que estar ao vivo lá, anotando, aproveitando as sacadas todas. E o Sérgio vai estar lá também, representando aí a controladoria, uma das 19 profissões de segmento de supermercado. No dia 8/7, abrir a escola de mercados, onde você vai ter a oportunidade de ou comprar uma das profissões que é o que você faz e gostaria de desenvolver, ou simplesmente ter a oportunidade de poder comprar as 19 profissões por um preço bem barato, que você vai poder ter a oportunidade de poder estar mudando a tua vida, tá? Eu quero mudar a tua vida como dono de mercado, a tua vida como funcionário do mercado e também mudar a tua vida caso você esteja procurando um emprego dentro do segmento. Porque sim,
O mercado demanda mão de obra que não tem e tem mercado em tudo quanto é buraco do país. Ou seja, você já tem emprego. Você só não foi contratado, você não está capacitado para isso. Se você tivesse capacitado, você provavelmente estaria contratado. É isso. Obrigado, Sérgio. Vamos para cima, muito mais longe. Um abraço. Bora lá. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.